quero falar com vocês sobre esse assunto, dominando as emoções. Amém? Dominando as emoções. Eu quero ler para vocês Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Diz assim: assim como um homem se imagina na sua alma, assim ele é. A espiritualidade cristã, ela envolve emoção. Nós nunca poderemos ser espirituais sem emocionalidade. Eu não acredito nisso. Tem gente que fala assim: não, para sermos espirituais, nós não podemos ser emocionais. Isso é uma grande mentira do diabo. Porque Deus não nos criou em partes. Ele não criou a gente só espírito. Nós temos um espírito, alma e corpo. Portanto, quando a gente tem a verdadeira espiritualidade, a gente tem que manifestar essa espiritualidade no espírito, na alma, que são as emoções da gente, e no corpo. É por isso que a gente tem aquela coreografia, né? Tem gente que não tem coreografia para adorar a Deus, e é um adorador perfeito, está adorando em espírito. Mas tem gente que gosta de manifestar a sua espiritualidade em gestos. E isso é perfeitamente espiritual. Entenderam isso, irmão? A Bíblia, ela ensina que os nossos pensamentos são o fator determinante que governa as nossas ações. Isso é fantástico. Não é algo novo, é algo antigo. O que determina os nossos impulsos, as nossas compulsões, tudo que nós fazemos é um chip, uma mentalidade implantada em nós ao longo dos anos, que nós mesmos desenvolvemos. Eu quero trazer isso para você essa noite. Você é responsável pela sua própria mentalidade. Diga amém. Amém. Não é o teu marido, não é a tua esposa. Essa mulher me faz pensar assim. É verdade? Também, desde que eu casei com esse homem, que ele me faz pensar dessa maneira. Também não concordo com isso. Ele pode tentar fazer com que você pense como ele pensa, mas eu digo para você essa noite: ninguém consegue manipular a mentalidade de outro e fazer com que o outro pense. Entendeu? A não ser que você tenha um brainwash, uma lavagem cerebral, que é absolutamente demoníaco. Deus não nos criou para termos uma lavagem cerebral e não pensar por conta própria. Isso é demoníaco. Toda seita que usa esse artifício é satânico. Pode ter nome de crente, pode ter nome de Deus, mas Deus fez você e a mim com capacidade gerenciadora do próprio pensamento. Diga aleluia. Nenhum pastor pode manipular a cabeça do seu irmão. Os caras têm que aprender a pensar por eles. Entendeu? Vocês têm que aprender a pensar por vocês, a terem o discernimento de vocês. O que Deus faz? Deus dá um padrão para nós, o padrão de pensamento, o padrão de mentalidade, e agora fala: siga, coloque a tua cabeça nisso que eu já dei para você. Mas Deus não força o padrão. Não, foi claro, irmão? Deus não força você a pensar. Se você não quiser pensar de maneira cristã, você vai continuar pensando de maneira carnal, e Deus está tudo bem com isso. Ele não força você. Ele não está concordando com você. Mas ele respeita você. Por quê? Porque respeito não significa concordância. Significa liberdade. Amém? Nem tudo que Deus libera, ele concorda. Isso é interessante. Às vezes as pessoas pensam assim que Deus é um Deus manipulador, que passa a maior parte do tempo dele olhando onde a gente pisa, o que nós estamos fazendo diariamente. Nossa, hoje eu errei. Lá vem castigo. Deus não age assim numa base diária. Deus pode nos corrigir de vez em quando, mas Ele dá liberdade para que você caia em si os seus próprios erros. Eu estou trazendo esse assunto para você e tem tudo a ver com isso hoje à noite. Às vezes você quebra tanta cabeça por aí que você fala: chega, não quero mais saber disso. Eu sei disso. Você está tão cansado de quebrar a cabeça, de martelar: Senhor, eu sou crente em Jesus. As pessoas dizem que são abençoadas e eu não consigo entender como é que a minha vida é tão cheia de problemas. Não é isso, é questão de mentalidade.
a questão de como vemos a vida, a questão de como você gerencia o que você sente. Olha só, irmãos, porque o que você sente é responsabilidade tua manipular e dirigir. Isso é maravilhoso. Então não podemos pôr a culpa nem no Satanás. Eu vejo que ele falando, esse diabo é horroroso, ele me faz sentir isso. Que negócio é esse? O diabo, por acaso, habita em ti para te fazer ser o que ele quer que você seja, o que ele quer que você pense. Não acredito. Essa teologia é uma teologia que não tem nada a ver com o Novo Testamento. O diabo não consegue nada na sua vida sem o seu consentimento e sem a sua participação voluntária. Pode ser que não seja voluntária, ele é safado. Pode ser que você consentiu inconscientemente, mas deu liberdade a ele. Amém, queridos? Isso é muito importante você saber. Então, lá em Romanos capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, porque a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O apóstolo Paulo, ele não é um cara que gosta de trazer coisas difíceis para você entender. Ele fala difícil, mas ele é pau, pedra. Ele diz assim, ó, existem dois caminhos para você. Um é o caminho da carne, esse negócio vai te matar. É claro. Entenderam isso? O outro caminho é o Espírito. Esse caminho você vai ter vida, paz, sucesso, prosperidade e vitória. Mas depende de você o que você vai escolher. Deus não escolhe por você. O crente passivo é aquele crente que espera até que o Espírito de Deus faça tudo. Senhor, eu não sinto nada. Eu não sinto alegria. Não sente porque não desenvolve alegria. Entenderam? Eu não sinto o Espírito Santo. Não sente porque não se abre para Ele. Fácil. O Espírito de Deus age em nós de acordo com o que nós pensamos. Se você pensa pequeno, o Espírito Santo age pequeno. O Espírito Santo quer que você tenha uma mentalidade adequada a Ele, para que Ele possa agir adequadamente com o teu pensamento. Porque do contrário, o próprio Deus é barrado em ti. Deus se limita com a tua limitação. Isso é revelador. O Deus ilimitado, porque Deus é ilimitado nele mesmo. Ele é ilimitado em si mesmo. Mas em você, ele pode ser limitado não por ele, mas por você. Pela maneira como você enxerga, pela maneira como você pensa. Se você é pequenininho no teu pensamento, Deus não pode alargar a tua mentalidade. É você que cresce. É você que expande a tua mentalidade. O Senhor Deus disse assim para o povo de Israel: alarga a tua tenda, lembra disso? Alarga as tuas estacas, estende a tua tenda. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, Ele não vai fazer com você. Amém? Esse versículo aqui está falando sobre mentalidade. Está dizendo assim, se você tiver uma mente espiritual, você vive. Mas se você tiver uma mente carnal, eu não gosto da tradução portuguesa, porque é uma tradução que peca, que erra nesse sentido, essa tradução aqui. Olha só como que é em inglês, só para você ter uma ideia. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. Olha a diferença da tradução. Em inglês está dizendo assim, porque se você for mentalmente carnal, tiver uma mentalidade carnal, você morre. Mas se você for mentalmente espiritual, você vai experimentar um nível de vida que você não experimentava antes. É isso que Paulo está falando. E o português não define bem assim, não traduz bem assim. O que significa isso na prática diária? Significa, irmãos, que ser espiritual é uma questão de mentalidade, não é uma questão de trimelique. Vocês estão entendendo isso? Tem gente que pensa assim, eu sou espiritual. Por quê? Porque eu senti muito arrepio. Quanto mais arrepio, aleluia. O raio do Espírito caiu em mim. Está filmando esse troço? Tá.
Mas o que eu quero dizer para vocês, amados, é que a espiritualidade verdadeira é uma mentalidade. Diga, mentalidade. Mentalidade. Quem é mentalmente espiritual já é espiritual, mesmo que não sinta nenhum calafrio, mesmo que não sinta arrepio nenhum, nem sapatinho de fogo algum. O cara é espiritual pela seriedade com que ele encara a maneira dele pensar todo santo dia. Em nome de Jesus Cristo. E se você não entender isso, você pode dançar bonito, ter coreografia legal, falar aleluia toda hora, você pode levar a Bíblia para cima e para baixo, mas você continua carnal, porque a carnalidade é uma mentalidade. E quando a gente fala carnal, a gente não está querendo dizer assim sensual, que é outro problema dos crentes. Todo mundo entende esse negócio de carnalidade, é o seguinte, o cara é carnal, então ele só pensa em sexo. Porque como o sexo é uma das coisas mais fortes da fisicalidade humana, e a religiosidade ao longo dos séculos associou a sexualidade com o pecado, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O cristianismo pegou o sexo e tornou o sexo o pior pecado capital do universo. Você pega um hindu, um budista, que nunca teve essa lavagem cristiana na cabeça, o sexo é normal, é tranquilo. Mas você quer ver gente paranoica com sexualidade é crente. Cristão. Então veja, quando diz assim, a carnalidade é uma mentalidade, mas a carnalidade não significa sensualidade, não significa pensar em prazeres na carne. Sensualidade, aliás, a carnalidade significa o quê? Significa eu pensar em harmonia com os 5 sentidos físicos. Eu só enxergo a vida a partir desse negócio fora, dessa casca. Isso é carnalidade. Por exemplo, o irmão falou assim, pastor, vamos orar pela minha mãe que precisa vender uma casa lá. Se eu sou carnal, presta atenção como é que funciona. Se eu sou carnal, eu falo assim, rapaz, esse negócio não funciona não. Eu vou orar aqui para os irmãos, eu vou orar para a sua mãe, porque a gente precisa manter uma fachada. Mas eu já sei que esse troço não vai dar certo. Isso é carnalidade. Porque eu lido com as coisas do ponto de vista do físico. Eu fico analisando com a minha mentalidade carnal o seguinte, espera um pouquinho só. A casa dela está acabada ou não? Carne. Vocês estão entendendo isso? A casa dela não está rebocada ainda, irmãos? Por fora não. Por fora não. Então, a minha carne fala, vai ter dificuldade. Aí a oração do cara se torna minúscula, porque ele não tem a ousadia do Espírito, que está acima de todas essas questões do físico e dessa coisa aqui da terra. Quantos estão aqui no... Amém. Você quer ver você ter dificuldade para orar? É quando você ora na carne. Quando você ora na carne, você simplesmente não ora, porque você está levando Deus, trazendo Deus à esfera do físico, à esfera do limitado, da limitação. Se você entender isso, você vai ter mais vitória na sua vida espiritual. Porque Deus não trabalha nessa limitação da carne. Quer ver um exemplo disso? Me dá um exemplo bíblico de como isso é verdade. Do Novo Testamento. Lá com Jesus. Como é que Jesus fazia? Jesus era carnal? Não. Jesus comia peixe? Então, peraí. Carnalidade não significa que eu não participo das coisas dos homens. Porque Jesus comia peixe e tomava um vinho. Foi isso que a gente estudou aqui? Ele tomava um vinho. Mas o vinho que Jesus tomava, que deixava ele carnal e bêbado. Então, onde está a carnalidade? Agora presta atenção aqui, irmão. Eles estão no deserto e acaba-se a comida. E eles estão muito longe para comprar comida. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, despede essa multidão, os caras vão morrer de fome. A mente carnal, como é que pensaria nessa hora? Quem falou?
embora e rápido. Porque a mente carnal, ela quantifica o visível, o tangível, aquilo que você pode, aquilo que está disponível, o saldo disponível. Não é isso? A mente de Jesus, não. Dai voz a eles de comer. Porque Jesus está pensando numa outra esfera. Dai voz. Aí os caras, mas Senhor, para comprar a mente carnal dos caras, uma resposta deles é carnal. Senhor, para a gente comprar comida para esse pessoal, a gente vai precisar fazer as contas. Pega aí a calculadora, Simão Pedro. Nós vamos precisar de, vamos dar um exemplo em dólar. Exemplo. Nós vamos precisar aí de uns, fala aí um chute em dólar. 4 mil dólares para comprar comida para essa moçada toda. Jesus falou, vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam, né? Presta atenção. O que vocês têm em mãos? Pergunta espiritual. Pergunta espiritual por quê? Porque não é o que você não tem que conta no reino de Deus, mas aquilo que pouco você tem e é apresentado a Deus. Sim ou não? Sim. Ah, Senhor, nós nem temos comida, mas tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, é isso? É. Jesus falou assim, that's enough. É suficiente. É suficiente. A mente de Jesus falou, 5 pães e 2 peixes é suficiente para alimentar quase 10 mil pessoas. Isso é carnal? Aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, levanta para Deus e apresenta a uma outra esfera aquilo. Senhor, graças te dou por isso. Porque isso está abençoado agora. E os caras começam a partir e aquele negócio não para. E vai dando pão, e vai multiplicando o cachorro quente da irmã, e não sei o que. Né? Você sabe que aqui em Redding, na igreja do pastor Bill Johnson, aconteceu esse mesmo milagre lá. Teve conta que numa noite de Thanksgiving, eles fizeram aquelas carnes de Thanksgiving com um determinado número de homeless que eles alimentam todo ano. E no ano que eles fizeram, e naquele ano, veio o dobro de pessoas para comer. E eles não tinham como alimentar. E eles voltavam para a cozinha e tinha mais tempo. Eles iam servindo, estava acabando aquele último tender. Eles voltavam e tinha mais 2 ou 3. Falei, caramba, quem está trazendo isso? Foi uma coisa assim muito louca, testemunhada por eles daí. Deus multiplicou o pães, mas multiplicar pães é E olha, multiplicou com aquelas frutinhas em cima. Pô, eu acredito num Deus desse. Quem acredita? Amém. Desculpa. Deus é irônico conosco, irmãos. Deus faz umas coisas conosco incríveis. Mas desde que você renove a sua mente e passe ela para o andar de cima. Por favor. A irmã está aqui sozinha em termos. Renove a sua mente e fala, Senhor, eu não estou mais sozinha aqui. O Senhor tem um projeto para a minha vida e eu vejo isso em nome de Jesus. É muito poderoso o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Amém. Ó, as lágrimas que você tem chorado, Deus está falando assim, eu vou secar essas lágrimas e você vai ter um sorriso enorme. Porque eu vou te trazer a riqueza que você está esperando. Eu vou trazer em tua mão. Deus está falando com o seu Jesus. Amém? Eu acredito nisso. A riqueza que Deus pode trazer para ela não é só material. Porque o Senhor conhece o teu coração, filho. Ele sabe o que você é na mão dele. O valor que Deus te dá. Muito grande. Então, queridos, Jesus pensa espiritual e a gente tem que ter o mesmo pensamento. Espiritualidade verdadeira. Uma visão errada de você mesmo é como uma profecia que se cumpre automaticamente. Que você faz cumprir aquela profecia falsa. Se os teus pais diziam assim para você, meu filho, você não dá para nada mesmo, você é um zero à esquerda, você acreditou naquilo, você faz isso se cumprir o tempo inteiro porque você se boicota, você se mata. Você acredita nisso, você tem ódio. Amém? A
psicologia dá o seguinte diagnóstico para isso: baixa estima. O sujeito tem baixa estima. Mas a palavra de Deus não gosta desse termo. A Bíblia nunca falou para você ter autoestima. A Bíblia fala para você ter estima do alto, que vem de cima, não a tua própria estima. Vou provar isso já para você, como que é errado esse negócio da psicologia, ok? A psicologia não consegue lidar com a raiz do problema. Ponderações, eu quero ponderar 4 coisas aqui com vocês. Primeiro, ninguém pode agir diferente da maneira básica de pensar. Você não pode agir diferente do que você está na raiz do teu pensamento. Você pode tentar por alguns minutos, por um dia, mas depois você volta para o mesmo padrão, porque a tua cabeça te traz de volta. Sim. Você sabe disso. Todo mundo que faz regime sabe disso. Todo mundo. Todo mundo sabe. Eu sei. Porque a gente está tão acostumado a comer, a mentalidade tão voltada para o rango, tão voltada para a picanha, que quando você fala assim, não, de hoje em diante eu vou comer mais veggies do que picanha. Aí você tenta. O primeiro dia é uma benção, é só cenoura. Você vê aquele pratinho amarelo e verde, né? Fala aleluia, cara, tá um sucesso. Pratinho. Assim, ó, o pratinho de quem começa a dieta, a gente já conhece. Tem que ter aquela cenourinha, aquele negócio da beterraba, que é o vermelho. O verde, que é o ralapaz. Ele fala assim, quanto mais colorido, melhor. Ele passa isso 2 dias, pastor. No terceiro ele fala, rapaz, eu preciso de uma carne. Começa a se sabotar. Porque a mente dele está gerando emoções compulsivas. Mas se a mente for transformada pelo poder de Deus, essa compulsividade sai e ele pode comer a salada dele. Porque não é o padrão que está governando mais. Jesus gostava de um peixinho frito, ele amava. A verdadeira espiritualidade de Jesus nos mostra isso. Mas quando ele falava para os discípulos, daqui para frente é só jejum, ele levava a sério esse negócio. Olha que 40 dias de jejum, hein, pastor? Não é brincadeira. 40 dias de jejum não é brincadeira. Segundo, nós não podemos mudar as nossas ações sem mudarmos o quê? Nossas mentes. Você quer mudar as suas ações concretas? Tem que mudar a cabeça. Tem que mudar a cabeça. O homem segue aonde a cabeça vai. Essa é a verdade. Nós seguimos. Não é à toa que nós nascemos cabeça primeiro. Ok? Porque a cabeça é o fundamento da existência. Terceiro. E as nossas emoções estão intimamente ligadas ao que nós pensamos. Por favor, se você quer sentir diferente, pense diferente. Como é que eu vou mudar um sentimento de ódio que está dentro de mim se eu estou vendo aquele filme por conta própria o tempo inteiro? Aquilo sou eu que projeto. Acabou a cena todinha, eu vou e boto tudo de novo no rewind. Não. Sou eu que controlo isso. Falo, chega, eu não vou ser mais capacho dessa mentalidade satânica. Eu decido perdoar e ser livre. Bem? O perdão não faz tão bem a quem você perdoa, faz bem a você. Às vezes o cara que você está perdoando aí está dançando forró e você está sofrendo, morrendo. É verdade. Ele não está nem aí com o teu sofrimento, está lá no... né? E você está morrendo, porque você está fazendo aquilo que Shakespeare falou. Aquele que tem ressentimento é igual o sujeito que toma o veneno e quer que o outro morra. Verdade? Vale a pena isso? Também, Facebook não vai consertar a tua emocionalidade. Eu vejo as pessoas irem para o Face, hoje mesmo eu vi uma moça lá, falando um monte de coisa, mas esse povo, não sei o que e tal.
Aí põe aquele monte de seguidor embaixo, isso mesmo, e não sei o que, todo mundo dando um endorso e tal, mas não curou nada, sai tudo podre do mesmo jeito. O que vale mesmo é você na sua espiritualidade pessoal. Simples assim. Ok? Experiências negativas podem distorcer o quê? A percepção de uma pessoa sobre ela mesma no resto da vida, desde que Jesus não entra em cena. Se você entender que Jesus veio para te salvar, a tua emoção de ser uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Glória ao nome do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Analisando, primeira parte: os céus e a terra tomam hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte. Deus não impõe o caminho da vida, Ele propõe. Amém? Eu te propus a vida e a morte, eu não te impus. Sabe por que as pessoas morrem pelas escolhas dela? Porque Deus propôs um caminho, propôs, não impôs. E elas falaram: não quero o teu caminho, eu quero o meu caminho. Simples assim. Deus propõe algo para nós seguimos o caminho inverso. Foi claro ou não? Sim. Ele propõe para nós o quê? A vida ou a morte. Aí ele diz assim para mim e para você: escolhe. Escolhe quem? Escolhe tudo. Escolha você. Quem escolhe é você. Ele só propõe. Foi claro ou não? Ele propõe e nós escolhemos. Problema nosso: nossas escolhas são erradas. Nós escolhemos as piores companhias para andarmos. Nós escolhemos as piores companhias para andarmos e depois a gente fala assim: o que aconteceu com a minha vida? Que hoje não tenho um centavo no bolso. É porque eu gastei com má companhia. Foi o pastor Heber que falou um dia assim: olha, quando eu tinha grana em um apartamento em Moema, eu tinha lá um Audi novo e tudo mais, rapaz, era pizza toda sábado. Não, pastor? Picanha à vontade. Picanha à vontade, não sei o que e tal. Ele perdeu tudo! Cadê os amigos? E nem me manda ligação. Não dava nem ligado, cara, para falar: e aí, vamos lá, vamos tentar levantar de novo. Não, acabou a grana. Felicidades para você. Um abraço para você. É assim. Escolhas. A gente escolhe baseado em emoções, baseado no momento. E Deus falou para mim assim: ó, eu te proponho algo maior, cara. Eu proponho para você andar do jeito que eu falo para você andar. Se você andar assim, você tem uma mente espiritual. É isso. E não tem outro jeito. Amém? Aí ele diz assim: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Se você der ouvido à voz de Deus, se apegar a Ele e amá-lo, o que vai acontecer com você? A tua vida vai depender disso. Você vai ter longevidade. O que significa longevidade? Está vendo só o português como trai a gente? Vida longa. Vida longa. Você sabia, irmãos, que esses caras do passado que eram tementes ao Senhor viviam 130, 140 anos e não tinha uma ruga na cara? Os caras eram firmes no Senhor e tinham filhos na velhice. Amém? Porque a bênção de Deus era tão poderosa que os caras tinham uma potencialidade de vida enorme. Eu acredito que isso deve ser verdade ainda hoje, ou não? Eu acredito. Porém, a nossa mentalidade é tão carnal e tão longe dessas verdades dos antigos que nós hoje não conseguimos viver com eles, porque a gente não leva a sério como eles levavam. É simples assim. Amém? Isso depende da sua longevidade. Amém? Pastor, igual eu vejo, antes não tinha todas as doenças que tem agora. Agora o povo pega uma gripe e tá achando que tá morrendo de gripe diária, né? Pessoal, ainda não acabou não. Fica mais um pouquinho aqui, aguenta mais uns 2 minutinhos até a gente acabar. Vamos? Diga. Digo, antes
como no tempo assim, não existia essa doença, o povo não era tão psicótico com doença. Você pega uma gripe e você tá morrendo de... do ebola. Não, gente, ebola. Antigamente o mundo era mais saudável. Exatamente. Agora, o mundo era mais saudável, Ou as mas pessoas pensavam o problema também que nós estamos vendo é que o excesso de informação pode matar a pessoa. É verdade. Ó, isso aqui é um exemplo disso. Antigamente o pai perdia, a pessoa perdia o pai, perdia a mãe, e continuava trabalhando, dando luta, lutando, vendendo sabão na rua, e continuava e vencia na vida. Hoje, se o cara perde uma mãe ou um pai, ele fica desgraçado o resto da vida, porque chegou a informação para ele, da psicologia, que diz assim, ó, isso é fatal para você, você precisa de um carinho paternal. E os caras nem conheciam isso. Não tinha chegado essa informação para eles. Então, a informação que tinha, ou você trabalha, meu filho, ou você morre. Não era isso no passado. O passado era duro, mas todo mundo crescia com fibra. Eu coloquei outro dia no Facebook, já faz tempo. A gente bebia água da mangueira, a gente andava de bicicleta, não usava capacete, não usava joelheiro, não usava cotoveleiro, a gente caía, levantava, arranhava, lavava, e eu sobrevivi, estou aqui. Hoje ninguém toma água de mangueira e hoje ninguém anda de bicicleta, sem tanto capacete. É por causa que o mundo vai evoluindo e essas informações são todas mentirosas. Todas mentirosas. A informação que a psicologia traz hoje é mentirosa. Ela diz assim, não puna uma criança. E a palavra de Deus diz, corrige a criança no caminho que ela deve seguir. É verdade. Sabe aquele espirrar, gritão, né? Sabe o que ele precisa? Hã? A mãe. Ele precisa de palmada, cara. Em nome de Jesus. Pá! Sabe por quê? Porque a criança, naquela idade, não entende outra linguagem. Não. Ele precisa sentir que o negócio tem autoridade. E a psicologia diz errado. Não, esse negócio não funciona. Meus filhos apanharam. Você não pode comer. Aí está a diferença entre os valores que Deus propõe e os valores que a gente escolhe. Deus propõe o seguinte, corrige a criança. A gente escolhe o quê? A psicologia. Aliás, eu vou dizer o seguinte, as cortes americanas, as leis americanas estão criando todo um sistema que você não pode botar a mão no seu filho. Né? Na escola eles que ensinam, né? Entendeu? Então, a gente tem que entender, irmãos, que tem muita coisa do passado que a gente tem que dar glória a Deus. Não, no Brasil era assim. bom. A lei da palmada. Tudo naquele tempo era melhor. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. O mundo não evolui, ele involui com o passado da informação. Entenderam isso? Naquele tempo em que as músicas populares do Brasil eram puras, lá nos anos 60, que o cara cantava o amor, eu não te telefono mais. Hoje a gente escuta um negócio desse, mas rapaz, que música besta! Que negócio desse, escreva uma carta, meu amor. Era besta, mas todo mundo vivia naquele tempo. Naquele tempo, o sujeito que conquistava uma moça era duro, pachuchinho. Tinha que saber ganhá-la. Hoje em dia, ela entra no carro do sujeito e acha que está tudo certo. Não é verdade? Quer dizer que essa evolução, na verdade, é uma involução. Naquele tempo, o sujeito que chegasse ao terceiro, quarto ano do ensino primário, tinha que saber escrever muito do bem. Porque ele passava o dia inteiro fazendo bolinha. E aí dele se ele não acabasse as bolinhas no fim. E tinha o caderno de caligrafia, para você ter a caligrafia ali. Hoje em dia, eu vi uma reportagem aqui, Nossa, tudo errado, povo ganhando. sexta série, os caras não sabem escrever uma palavra. Sexta, pastor? Eu vi. O povo nem mesmo nas provas, quando bota no Facebook, tudo errado. Que eles Tudo ensinam. errado. Então, queridos, agora, só fechando aqui, ó. Colocar a culpa nos outros e no ambiente nega o problema. Você quer ser vencedor, você tem que aceitar os seus próprios dilemas. Aleluia. Essa é a verdade, irmão. Não podemos pôr culpa em ninguém. Está certo que o mundo é mau, talvez no passado a gente foi ferido,
Talvez no passado você teve problemas, mas hoje é o dia da tua escolha. Hoje é a noite aqui. Amém. Amém. Hoje é o dia que você fala assim, chega. Amém? Hoje mesmo eu vou mudar. Hoje é o dia da minha vitória. Sabe por quê? Porque não tem outro dia para Deus. O dia de Deus é o hoje. É o agora. Deus nunca trabalha no amanhã, no passado. O dia de Deus é o dia que se chama hoje. Amém? Agora, Deus não nos deu a habilidade de controlar outras pessoas. Está vendo um erro que vocês têm às vezes? Você é um infeliz porque você quer controlar pessoas e fazer com que elas sigam o padrão que você determina que elas sigam. Isso é a pior coisa para a felicidade. Entendeu? Eu só sou feliz se eu conseguir que tal pessoa, ou aquela outra pessoa, ou o meu filho, a minha esposa, eles se adequem àquele padrão que eu tenho deles, que eles têm que ser. Cara, isso é uma coisa maluca demais. Você tentar controlar a vida dos outros dessa forma. Eu estou sabendo que aqui nessa sala não tem ninguém assim, graças a Deus. Né? Mas eu só estou falando porque é aula, eu tenho que falar. Então, olha só. O diabo sempre manda alguém que sabe pisar no teu calo certinho. Não é verdade? O diabo conhece os teus problemas. Ele sabe o botão que ele aperta e te deixa irritado. Ele sabe. Eu não sei. Mas ele te acompanha há tempo. Ela fica irritada com aquele troço. Chá comigo. Não é assim? E aí ele traz os mensageiros dele. A lista que diz assim, quando o diabo não vem, manda o secretário. É verdade, irmão. A luta espiritual é para tirar a tua emocionalidade da paz. O diabo sabe disso. Se ele tirar a tua emoção da paz, ele ganha ponto, porque você fica super carnal. Você não tem mais aquela antena no espírito. Você consegue andar no espírito chutando lata e mandando todo mundo não sei para onde, não sei o que tem. Acabou-se a espiritualidade. Satanás entrou ali. Então o que ele faz? Ele procura minar você. Sabe? Primeiro vem aquela minada assim, você fala, não, estou legal ainda. Daqui a pouco vem outra. Tem dia que é uma série. Não é assim? Quando o diabo ataca, é aquilo que Paulo falou em Efésios, o dia mau. Quem lembra dessa passagem? Para que possais resistir no dia mau. Significando o seguinte, não é todo dia que ele ataca para valer, mas tem dia que ele pega e fala, hoje eu vou infernizar esse furo. Você tem que entender o mundo espiritual. Aí te fura o pneu de manhã, aí dá tudo errado, você esquece a bolsa, esquece a chave, a tua cabeça está voada. Isso é tudo do diabo, repreende em nome de Jesus. É isso que eu estou falando para vocês. Amém? Agora, Jesus disse o seguinte, sem mim, tudo podeis fazer isso? Nada. Isso aqui, ele não está dizendo para você que você não pode fazer nada sem ele no sentido humano da palavra. Não, você pode fazer tudo sem Jesus. Você pode fazer um bolo sem Jesus, você pode casar sem Jesus. Aliás, eu tenho visto muita gente casar sem Jesus. Casar sem Jesus. Não quero saber de Jesus nesse casamento. Eu quero casar por outra forma. Você pode fazer. O que Jesus está falando aqui, portanto, é outra coisa. Ele está falando o seguinte, você não consegue fazer nada de caráter espiritual sem mim. Para você ser um espiritual de fato, você precisa de mim, tá falando Jesus. Você não consegue amar de fato sem Jesus. Você vai fingir que ama. Você entendeu isso? É por isso que aquele jargão de crente, oh queridos, amados e amáveis. É tudo jargão cristão, porque vai ver depois que o amado sai dali da presença, o que é falado. Os irmãos estão entendendo? Quando eu falo para vocês assim, irmãos, querido, eu estou falando querido mesmo, você pode ter certeza. Porque eu detesto falar um querido sem sentir que eu estou falando no coração. Detesto. Jesus ensina-nos que o verdadeiro amor que a gente tem que produzir, só Ele produz. E não adianta. Amar é divino, gostar é humano. Amor é divino. Agora, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Entendeu? Não significa que eu deveria ter inimizade. Significa o seguinte, eu amo as pessoas de modo geral, mas só o amor de Deus me faz saber
divisar, definir, separar, diferenciar o amor do você. Essa é uma coisa que você precisa ter cuidado para você não pensar assim, poxa vida, Deus, o Senhor é tão injusto. Porque o Senhor me manda a mão, os caras tão mal amáveis. Não é assim? Não. Deus fala assim, ama esse cara, mas você não precisa ter afinidade com ele. É isso que o crente cai, porque ele pensa que está agradando a Deus, sabe? Fazendo de tudo para estar com uma pessoa insuportável. Não, Deus, aleluia. Não é verdade isso. Entendeu, irmão? Amar é fazer o bem, mesmo que você não sinta nada pela pessoa. É isso que é amor. Eu não sinto nada, mas o cara precisa de um balde, de um copo com água. Eu não sinto nada por ele, aliás, eu sinto aversão a ele, mas em nome de Jesus eu vou dar um copo com água para ele. Porque eu estou agindo de maneira espiritual. Isso é amor. É diferente de gostar, tá bom? Quando você ama de verdade e gosta, já é um outro fator, né? Aí envolve uma pessoa amada, aí é outro esquema. Né? Fechando. Ele diz assim, quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga. Agora preste atenção aqui. O que significa isso daqui? Tomar sua cruz todo dia. Será que eu preciso pegar a minha sogra, botar nas minhas costas e levar a minha cruz todo dia ao meu corpo? É a vida do nada? No bom sentido, porque a minha sogra é bacana. Não estou falando dela, estou falando teoricamente. Olha a cara da Alice lá do outro lado. Significa tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz significa o quê, irmão? Vida de nada? Significa o seguinte, tudo que você tiver que renunciar a tua carnalidade para agradar a Jesus é cruz. Inclusive a picanha. Jesus. Né? Tudo. Se Jesus falar o seguinte para você, eu quero que você se separe dessa caixa preta aqui, ó, durante uma semana. Ai, Senhor, logo agora nos finais capítulos daquela novela. Você está entendendo como que é cruz? O Espírito Santo pode te dar uma ordem expressa que você tem que obedecer, contrariando tudo o que está dentro do teu coração. Porque Ele é Deus sobre você. Entenderam isso? Eu vi a história de um cara que quando se converteu nos anos 1800 e pouco, ele tinha um bigode daquele que fazia assim, sabe? Fazia aquela coisinha aqui, ó. E ele se converteu, e ele se gloriava, porque ele parou de beber, ele era o maior bebum da palavra. Era mulherengo, gastava todo o dinheiro em jogo e tudo. Aí se converteu e estava firme. Mas ele não sentia paz no coração, e ele não sabia o que era. Um dia ele orando, Senhor, eu não consigo entender, eu não sinto a tua presença, qual é o problema e tal. O Espírito Santo falou assim, arranca este bigode. Você acredita que o Espírito Santo falou isso para ele? Porque normalmente um bigode não é problema a pessoa ter. Mas naquele caso era, porque aquele bigode era um ídolo. A partir do momento que o cara arrancou aquela desgraça, ele teve o poder de Deus, a bênção de Deus fluiu. Porque veja como que Deus lida conosco de uma maneira tão particular. E você não pode condenar o outro porque Deus não está lidando com o outro. Se Deus manda você deixar o cabelo na cintura, use, porque Deus falou contigo. Mas não fica falando para a irmã, tá vendo? A irmã também tem que deixar o seu no pé. Porque Deus lida conosco é no coração, é na interioridade. Né? Eu quero ver o neguinho que fez um monte de tatuagem, agora fica condenando o outro que está usando tatuagem. Vai ter que arrancar tudo. Né? É difícil esse negócio. Então, a questão aqui, irmão, da cruz, é tudo aquilo que Deus fala para você. Eu preciso que você se consagre mais a mim. E essa coisa que você está tão idolatrando, precisa dar um tempo na sua vida. Isso é cruz. É cruz de verdade. E se você não for discípulo de Jesus, você não passa por isso aqui. Agora preste atenção na primeira parte do versículo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha o contrário da psicologia que diz assim, não, meu querido, você tem que se agradar a você mesmo. Você tem que ter aquela autoestima. Deixa eu fazer só um panorama aqui entre a verdadeira autoestima e o problema da estima do alto. É o seguinte, a autoestima, do ponto de vista bíblico, pode ser perigoso. Porque
Porque você pode adular demais o teu ego, que precisa ser tirado de cena para que Jesus habite em você. O maior problema seu não é o diabo, é o teu ego. Entenderam isso? A gente fala assim, o diabo é o maior problema. Não, o maior problema é o nosso ego inflamado. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se o ego. Para que eu possa ter lugar aí dentro. Porque o teu ego é teimoso demais, pelo amor de Deus. Viu? Todos nós. O nosso ego é o problema. Para a gente deixar Jesus viver assim, aqui dentro de nós, esse ego tem que ser crucificado muitas vezes, às vezes, no dia. Senhor, isso não mexe aí. Ah! Tá bom. Entendeu? O ego é o nosso maior problema. Essa é a verdade. Então deve haver um fim da autoestima, para que comece a estima do alto, o verdadeiro servir a Deus. Amém, queridos? Nós chegamos ao final de mais um capítulo do nosso estudo do discipulado. Eu quero orar com você.